Shalom, igreja. Shalom. Todos preparados? Amém. Amém? Sempre bom ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que tem algo especial que vai ser bênção na sua vida, como foi na minha, quando Deus me colocou esta palavra no coração. Você já parou para pensar na origem de alguma coisa muito grande, que faz muito sucesso, que chama muita atenção, e que todo mundo percebe esse acontecimento, essa situação? Você já parou para pensar como será que tudo isso começou? Eu particularmente gosto de saber da origem das coisas. Então, às vezes, quando a gente está com alguém que está realizando um bom negócio, que a gente tem a oportunidade de conversar, perguntar para a pessoa como foi isso que aconteceu na sua vida, como tudo começou. Ou, às vezes, a gente vê um casal, uma família bonita, e a gente quer saber como é que foi. Como é que foi o casal, como se conheceu, onde foi. E a gente vai, assim, aprendendo muito com a experiência de vida das pessoas. Mas oposto a isso, nós vivemos num tempo onde se valoriza muito a aparência, a grandeza das coisas. E tudo que faz sucesso, a gente quer também conhecer, compartilhar. E com isso a gente comete um grave erro de valorizar somente aquilo que é glamouroso, aquilo que é grande, aquilo que todo mundo já está vendo, já está sabendo, aquilo que tem fama. E às vezes uma coisa que é mais simples, que é mais humilde, a gente não dá tanta importância, a gente despreza e não dá a devida importância. O texto que nós basearemos a palavra de hoje, ele servirá de ensino para nós nessa área. Ele vai nos ensinar a prestar atenção nas coisas simples, nas pequenas coisas, nos humildes começos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, embora a gente logo vai começar a projetar os textos, no livro do profeta Zacarias. É um livro que a gente vai pouco nele e às vezes tem dificuldade de achar, porque ele é pequeno, de poucas folhas, mas tem um jeitinho especial. Vai até Mateus, que você está mais acostumado, vai até Mateus e volta 2 livros, Malaquias, Zacarias. Aí fica bem fácil de localizar. Por enquanto, só deixa aberto no livro, depois eu vou dizer a referência. Encontraram? Amém? Foi fácil? Antes de dizer qual é o texto básico para essa palavra, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o profeta Zacarias, sobre o livro de Zacarias, o propósito deste livro, para que você possa tirar o maior proveito possível daquilo que vamos aprender nesta noite, que está inserido neste livro. Zacarias nasceu na Babilônia. Ele era judeu, de família de judeus, mas ele nasceu na Babilônia, quando os judeus estavam exilados lá, estavam cativos lá. Nasceu Zacarias. Ele era da tribo de Levi, uma tribo da linhagem de dos sacerdotes, e ele se tornou um sacerdote também por ser dessa tribo da linhagem de sacerdotes. E Deus o levantou também com uma outra missão muito importante. Quando o povo exilado lá na Babilônia foi liberto e voltou para Jerusalém, Zacarias ainda era jovem, né? Voltou juntamente com os exilados, e Deus o chamou para ser um profeta no meio daquele povo exilado, povo sofridíssimo, porque ficou muitos anos fora da sua terra,
vivendo numa outra terra, sob o domínio de um outro povo. Esse povo ficou completamente decaído espiritualmente, porque foi influenciado pelos deuses que os babilônicos cultuavam, foram se afastando do Deus Todo-Poderoso, deixaram o culto de adoração ao Deus verdadeiro. Então, esse povo estava muito sofrido, fora da sua terra, e volta, então, para Jerusalém. Jerusalém destruída, muros caídos, o templo, era o templo de Salomão, suntuoso, maravilhoso, era um monturo de pedras, tudo destruído, e esse povo volta para lá, e Deus levanta Zacarias para ser profeta no meio daquele povo, para encorajar esse povo, para tirar esse povo da apatia em que estavam vivendo. Então, foi uma missão bem específica que Deus deu a Zacarias. Ele era contemporâneo também do profeta Ageu, que Deus também levantou para estar ali no meio daquele povo. E, na ocasião, o governador de Jerusalém, dessa Jerusalém agora renovada por ser construída, era Zorobabel. Então, eles voltaram para lá, os exilados, muitos muito felizes, animados, outros nem tanto. E Zacarias vem para ensinar esse povo, para direcionar, para fortalecer, para trazer recados importantes de Deus nesse momento especial que estavam vivendo. E numa única noite, Deus despertou Zacarias, ele teve 8 visões importantíssimas de encaminhamento para aquele povo naquela situação que estavam vivendo. E uma das missões que Deus deu foi de reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E Zacarias foi esse instrumento de Deus para encorajar os judeus a porem a mão na massa, a fazerem essa reconstrução tão trabalhosa. E os judeus, então, inicialmente muito animados, felizes, restauraram o altar, começaram a voltar a prestar cultos ao Deus Todo-Poderoso, estavam felizes. Mas a hora que começaram a obra de reconstrução e de verem o trabalho que aquilo ia dar, porque era tudo ruína, principalmente os mais antigos, ficaram muito desanimados de ver o templo maravilhoso de Salomão no chão, tendo que refazer tudo de novo. Então, esse segundo templo, ele não teria a mesma grandeza do templo de Salomão. Seria um templo mais simples. Tanto os judeus como estrangeiros desprezaram aquele humilde começo daquele povo. Estava tudo muito difícil para recomeçar. Então, eles estavam um tanto desanimados com essa ideia. Mas quando o Senhor visitou Zacarias naquela noite e começou a mandar os recados para aquele povo, ele mandou um bem específico para aqueles que estavam desacreditando daquela possibilidade de reconstrução. E agora, então, nós vamos ler Zacarias 4:10. É um texto que você conhece, vai se lembrar dele. Diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então já veio uma palavra de preste atenção, povo. Você que está achando que não vai ser possível, que essa obra está muito difícil de realizar, porque está tudo tão simples, tão pequeno, os recursos são tão poucos,
Eu estou dizendo que Zorobabel vai reconstruir este templo. Recebam esta revelação e creiam nela. Ele vai reconstruir este templo. E ele já deu exemplo, ele já tomou o prumo nas mãos. Prumo é um instrumentozinho usado em construção para sempre verificar a verticalidade da construção. Meu avô era carpinteiro, construía casas de madeira, e eu ainda tive oportunidade de ver o finzinho dessa função dele, porque ele já estava parando, mas a gente via e ele fazia questão de mostrar para a gente e ensinar. Olha, está vendo isso aqui? Pegava o prumo é um instrumentozinho de ferro pesado, preso por uma linha. Então, ele pegava o prumo, punha diante da parede, dos tijolos erguidos, ou qualquer coisa que ele tivesse que ter nivelado, falava, ó, está torto aqui, está vendo? Nós vamos arrumar, o prumo está mostrando. Prumo é isso, para quem não conhecia. Então, o Zorobabel creu naquela profecia, recebeu aquela incumbência e já pegou os instrumentos nas mãos. E, então, a profecia dizia para o povo prestar atenção no Zorobabel. A visão dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra representava a infinita providência de Deus que está acima de todos os obstáculos. Então, Deus estava querendo dizer com isso, vocês não estão vendo recursos, vocês não estão vendo possibilidades, mas os olhos do Senhor estão por toda a terra, estão cuidando de tudo, de todas as coisas, e a provisão virá. Qualquer que fosse a dificuldade, o povo enfrentaria na força do Senhor. Esta é a promessa. Acompanhe comigo, Zacarias 4, versículos 6 a 9, diz assim: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Zacarias fala com uma tremenda autoridade do Senhor. Ele havia recebido esse recado: acreditem em mim, porque o Senhor vai fazer a reconstrução, vai dar os recursos e Zorobabel vai colocar a pedra de remate. E dizem os comentários que essa pedra de remate era maravilhosa, era lindíssima. E realmente aquela profecia de Zacarias haveria de se realizar. Não foi fácil essa retomada, por causa de todas essas dificuldades que eu já mencionei. Enquanto uns choravam de alegria, outros choravam de tristeza. E o ser humano é muito assim, né? Fica acalentando a dor, a tristeza. Não tinha mais jeito. O templo do Salomão já estava no chão. Agora a realidade era outra. É reconstruir aquilo que fosse possível. Mas haviam esses, então, que não acreditavam nessa possibilidade, e isso influenciou o tempo da obra, porque havia resistência a ela. Uns concordavam, outros não, e essa obra demorou muitos anos, cerca de uns 20, de 16 a 20 anos, por causa desse vai e vem. Uns puxando para frente, outros arrastando para trás a possibilidade dela acontecer. O que aconteceu é que esta obra demorou, mas saiu. E a gente tem que se lembrar nessa hora
da conquista da terra prometida, não tem jeito. Era para o povo de Israel, lá na ocasião, antes desse exílio, né, da Babilônia, é uma história mais antiga ainda desse povo, era para conquistar a terra prometida em 15 dias. Mas por causa de pecados, de teimosias, de desobediência, levou 40 anos para acontecer. É assim o ser humano. Muitas coisas na vida da gente atrasam, porque a gente não tem a clareza exata. Uns têm uma visão dada por Deus, outros não concordam, e a coisa fica amarrada e demora para sair. Porque nem tudo depende da nossa única decisão. Tem coisas na nossa vida que envolvem outras pessoas. Então, as coisas demoram mais para acontecer. Mas eu queria dizer o seguinte: esses registros que chegaram até nós, destes acontecimentos, eles foram postos aqui na palavra só para a gente conhecer essa história? Óbvio que não. Eles estão aqui registrados para nos ensinar coisas importantes, para que não caiamos no mesmo engano. E eu faço uma pergunta: como é que você se sente na vida hoje, diante de um monturo de perdas, de desânimo, para recomeçar alguma coisa na sua vida, ou nem acredita na possibilidade de alguma mudança, de alguma melhoria naquilo que você tem vivido nestes dias? Você pensa que sua família não tem mais jeito? Você pensa que seu trabalho não tem mais volta? Você pensa que seus filhos não têm mais recuperação? Que seu relacionamento íntimo com Deus está fragilizado e nunca mais você vai ter aquela intimidade gostosa que você já teve em outros tempos? Não tem mais essa inspiração? Não tem mais jeito de mudar tudo isso? Não, não pense assim. Deus tem planos e promessas maravilhosas para a sua vida, aqui e na eternidade. Amém, Shalom? Creiam nisso. Creia, olhe à sua volta e comece a partir do que você tem nas mãos. Se você estiver parado, sem ação, sem saber como fazer, como agir, pense que você pode dar um start a partir daquele humilde recurso que Deus tem colocado nas suas mãos. Nós precisamos dar mais valor às pequenas coisas, porque tudo que temos e somos é dado por Deus. Se Ele concedeu isso a nós, que melhor proveito podemos fazer daquilo que Ele tem nos concedido? Se a gente valorizar, se a gente buscar, se a gente procurar entender o que é que Deus tem para a nossa vida a respeito disso que Ele pôs nas nossas mãos, coisas maravilhosas poderão acontecer. Há uma analogia que nos ajuda a entender isso. Por exemplo, quando se ensina sobre planejamento financeiro, é ensinado à pessoa que está aprendendo a respeito disso a valorizar os centavos. Às vezes a gente vê pessoas assim: eu tenho um sonho, eu quero conquistar a minha casa própria, eu quero trocar meu carro, eu gostaria de voltar a estudar, seja que projeto for, mas eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho condição nenhuma, eu não posso. Mas a pessoa nem se lembra que existem centavos. Centavos. Guardar 10 centavos, guardar 25 centavos. De início, essa atitude realmente não traz efeito financeiro praticamente nenhum, mas traz uma organização, um início de planejamento. Você começa a guarda uma moeda hoje, outra amanhã, dali uns dias você consegue guardar uma de R$1. Nossa, eu pude guardar isso, não tive que gastá-la para alguma coisa.
Aí começa a guardar, consegue algumas unidades de reais. Dali um tempo, nossa, eu posso economizar com esse gasto aqui que eu estou tendo, que não me fará falta, eu posso economizar isso. Aí já começa a conquistar a primeira centena de real, e assim vai, e aí vai percebendo que é possível, vai se animando, e vai caminhando, e vai crescendo nessa conquista. O atletismo, por exemplo, ensina a valorizar os segundos. Um segundo para um atleta pode conceder uma medalha de ouro a ele. Quantas vezes a gente acompanha em Olimpíadas, né? Aqueles atletas que correm ou que nadam, ou seja, que competição for, por um segundo de diferença entre um e outro, 2 segundos. Então, é muito comum um atleta, às vezes, se dedicar o dia inteiro nos treinamentos, nos exercícios, e no fim do dia ele fica feliz porque ele conseguiu melhorar seu desempenho em 1 segundo. Uma pequena conquista, um pequeno passo à frente. Um manancial começa com um fio de água. Às vezes a gente vê documentários na TV e mostra caudalosos rios, maravilhosos, lindos, e a gente vai lá ver a origem daquele rio. Um fiozinho de água é o começo daquele manancial. Um incêndio começa com uma fagulha. Nós vimos recentemente nosso Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ir abaixo, por causa de um curto-circuito interno que se espalhou em fogo terrível, destruindo tudo. Então, é preciso prestar atenção nas pequenas coisas, nos pequenos começos. Uma grande bênção começa com obediência, com gratidão de pequenas coisas que Deus nos dá. No domingo passado, recebemos um ensino maravilhoso sobre a gratidão, a importância da gratidão. E uma coisa que me chamou a atenção, que o pregador nos ensinou, que só tem intimidade verdadeira com Deus quem tem espírito grato. Constantemente grato. Obrigado, Senhor, pelo novo dia. Obrigado, Senhor, por este café da manhã. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que me espera. Obrigado, Senhor, pela minha família. E assim a gente vai agradecendo. Não trate tudo isso como coisas banais na sua vida. Não espere perder alguma coisa para depois dar valor do quanto aquilo é importante e você não deu a devida atenção. Então, quando a gente tem pequenas experiências, tem uma pequena necessidade, ora a Deus, Ele responde, aquilo, a provisão vem, nós temos que agradecer. E aí a gente vai ficando mais corajoso, mais ousado para pedir, para buscar no Senhor. A disposição para essas pequenas ações pode trazer grandes melhorias na nossa vida. Na sua vida pessoal, muitas vezes você tem aí um relacionamento um tanto difícil com algumas pessoas, às vezes um colega de trabalho, às vezes um filho, às vezes o cônjuge, e aquilo vai dificultando cada dia mais. Faça pequenas ações. Você quer ver uma ação que dá um resultado maravilhoso? Se você percebe algum conflito com alguém em relação a você, você nem entende por quê, comece a orar por essa pessoa. Senhor, tem misericórdia, eu não quero ter problemas com ninguém na minha vida. Eu quero me dar bem com todos, me ajuda. Se for comigo, mostra o que eu tenho de mudar. Se for alguma avaliação que essa pessoa está fazendo equivocada a meu respeito, que ela mude também. E Deus vai fazendo, e vai trabalhando na vida da gente. Então, quando a gente muda o nosso pensamento, não pode a gente ficar assim, não sei o que é, tem algo estranho. Aí a gente fica estranho e a pessoa fica mais estranha ainda e a coisa cresce do nada e o inimigo se diverte com tudo isso e a nossa vida vai ficando amarrada por conta disso. Então,
precisamos mudar o nosso pensamento, e mudança de pensamento muda atitude, mudança de atitudes mudam resultados. Na família, como a gente precisa cuidar, trabalhar com as ações e as relações familiares, com o nosso canto, com a nossa casa, cuidar da nossa casa, deixá-la cada vez mais agradável, mais gostosa, para que todos tenham um ambiente prazeroso. A nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso lugar de descanso de alma, é onde a gente se solta e às vezes a gente não cuida disso, e coisas pequenas podem melhorar o ambiente da nossa casa. A arrumação dela, a organização das coisas no lugar, todo mundo colaborando, cooperando, fazendo a sua parte. Às vezes a gente tem pessoas que são mais organizadas, outras não. Aí a organizada sofre muito porque fica arrumando tudo do desorganizado e fica estressado e fica cansado. Que tal uma ação conjunta, cada um fazendo a sua parte? Preste atenção nas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que os grandes problemas, as grandes dificuldades têm motivos muito grandes, tem causas muito grandes para serem resolvidas, e não é isso. É um conjunto de pequenas coisas que a gente pode ir eliminando do nosso caminho. Ações pequenas podem melhorar a vida de uma igreja, o crescimento, o desenvolvimento de uma igreja. E eu vejo essa situação que nós vivemos hoje como Shalom. Viemos de um lugar grande, onde tínhamos espaço para tudo, sala para tudo, muito, muito conforto. E Deus nos trouxe para cá, um lugar tão simples, não é? Em relação ao que nós tínhamos. Mas que bênção! É como reconquistar uma terra própria. Deus nos deu isso, nos deu esse pequeno começo, não podemos desprezá-lo. Louvado seja Deus, já temos um culto aí marcado de ação de graças para comemorar a regularização da documentação deste lugar. Tantos anos aqui, não tinha uma planta oficializada na prefeitura, agora tudo está resolvido. Vamos receber a escritura de doação. A Shalom não teve custo para receber este lugar, está tendo agora para pôr ordem nas coisas. Mas Deus nos deu esse pequeno começo e a gente precisa orar a Deus para saber o que fazer com isso. E Deus pode fazer coisas grandes. Pode ser que alguns sonhem grande com o que Deus possa fazer aqui. Outros, mas está muito acanhadinho, tem muita coisa para fazer, não temos recursos. Este humilde começo que Deus nos deu pode se transformar numa grande obra. E essa grande obra que nós aguardamos do Senhor não é simplesmente um templo suntuoso, grande, bonito, mas um lugar realmente espaçoso para receber mais gente, para ser encontrado por Jesus, para servir a Jesus, para ter uma transformação de vida. E é isso que nós mais queremos, e eu creio, Deus vai dar. Amém, Shalom. Amém. Eu gostaria de, já caminhando para o final, destacar algumas posturas que são detectadas nos humildes começos. E a primeira delas, que eu destacaria, é o desprezo. Já falamos bastante sobre isso. O próprio povo de Israel, muitos deles desprezaram aquela volta, aquele humilde começo que eles haviam conquistado. Então, é muito comum, não, isso aqui não vai dar nada, hein? Não vamos sair disso, isso aqui, e nada é a mesma coisa. Mas uma outra postura é o conformismo. A gente tentou começar essa reconstrução, como lá no caso deles, né? Mas está muito penoso, está muito difícil.
vamos ficar com isso assim, do jeito que está mesmo. Esse templo meio ruído, meio construído, meio inacabado. Vamos ficar com isso mesmo, assim. Não temos como sair disso. Tá bom assim. Vou conformar-me com isso para ser feliz. Não ficar pensando em coisas maiores, que não vou conseguir mesmo. Mas uma outra postura é a aceitação de que esse humilde começo, essa humilde condição, é só um ponto de partida que Deus nos concede para que dali para frente as coisas melhorem e se desenvolvam. Notem a postura de Zorobabel. Ele acreditou, ele creu na possibilidade da reconstrução e já foi lançando mão dos instrumentos, abraçou a oportunidade. Alguns que viram já seguiram o exemplo e a coisa foi andando. Ele iniciou a reconstrução, enfrentou a resistência dos opositores. E embora essa obra tivesse ficado parada por muitos anos, ela acabou sendo concluída. Muitos não passam dos humildes começos, porque só enxergam as dificuldades. E eu penso que muitos também acreditam só na possibilidade humana que tem de fazer alguma coisa. Então, olha, eu só tenho isso, eu não tenho melhor condição do que isso nas mãos. Não tenho capacidade alguma, então eu não acredito em melhoria. Mas nós, povo de Deus, povo que conhece o Deus poderoso, povo que sabe das obras grandiosas que Deus faz, nós temos de pensar diferente. Não, isso aqui Deus pode abençoar e pode fazer melhorar essa situação. Nesta semana, eu passei por uma reportagem já iniciada, não vi desde o começo, mas acho que eu entendi a situação, talvez alguns de vocês tenham visto. Um rapazinho do Nordeste do nosso país, catador de latas. Catava latas na rua e negociava esse material, era a única maneira que ele tinha de fazer algum dinheiro para ajudar a família. Mas ele tinha um sonho muito grande de estudar. Conseguiu entrar na faculdade e ele, muito inteligente, certamente, pelo que fez, muito inteligente, iniciou um projeto em que ele elaborou uma maneira barata de levar água, energia elétrica e internet para aquele povo. Ele não realizou a obra, ele projetou, provou que dá certo, provou que ficaria barato fazer isso. E esse menino chamou tanta atenção na faculdade, foi ficando conhecido, e essa notícia saiu do Brasil e ele recebeu uma bolsa para estudar nada mais, nada menos do que em Harvard. Um catador de latinhas. Então, nada é impossível. Nada é impossível. Ele tinha esse sonho no coração, ele dedicou-se e nós podemos também, nós temos uma vantagem a mais de poder orar, de poder buscar no Senhor. E eu volto na profecia para Zorobabel. Observe que lindo a promessa de Deus a Zorobabel através do profeta Ageu. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Ageu também já está antes de Zacarias. Está em Zacarias, volta mais um Ageu. A profecia dizendo assim: Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro,
diz o Senhor dos Exércitos. Um recado específico para Zorobabel. Mas isso nos ensina a saber que Deus tem recados para nós também. Eu vou ler de novo esse texto. E você coloque o seu nome no lugar do Zorobabel. E Deus já está conversando com você através do Espírito Santo e fazendo você pensar no humilde começo que você tem aí nas mãos, seja em que área for da sua vida. Então, vamos ler de novo e coloque o seu nome. Ser forte, Neidi, diz o Senhor. E vocês, todo o povo da Shalom, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos em mês de aniversário, comemorando mais um ano de Shalom. Farei tremer todas as circunstâncias, estou parafraseando o texto, e serão trazidas coisas preciosas das circunstâncias em volta de vocês, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, Shalom? Amém. Recebamos, saibamos que Deus mandará os recursos a nós como igreja, a cada um de vocês, na necessidade que for, na área em que você estiver precisando de uma alavancar do Senhor na sua vida. Aceite esse desafio, Shalom, e cada um, homem e mulher que está aqui. Reaja, pegue o prumo, valorize o que Deus tem dado a você e siga em frente. Deus dará a provisão. Embora essa mensagem seja desafiadora, é bem verdade que não é fácil vivenciá-la. A não ser partindo para a aceitação do humilde começo direcionado por Deus, não é verdade? Lembre-se que o Senhor é especialista em transformar humildes começos em grandes feitos. Jesus, lá com aquela multidão, que já estava chegando a hora das refeições, não havia o que comer, um menino oferece 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Fez multiplicação daquele alimento e todo o povo pôde ser saciado. Que pequenino começo, que humilde começo de lanchinho que Jesus fez. Naquela festa, aquele casamento, o vinho acabou, Jesus estava lá. Transformou a água em vinho, num vinho muito melhor do que o vinho que tinha na festa. Que humilde começo da água transformar em vinho. Imagine um vinho feito por Jesus, hein? Não há vinícola no mundo que consiga fazer um vinho tão bom quanto aquele que Jesus fez, não é? Então, um pequeno começo. Deus, conhecendo a natureza humana, ele sabia que aquele povo sofrido teria muita dificuldade para ter forças e aceitar aquela profecia e agarrar no trabalho, agarrar na obra e pegar para valer e fazer aquilo logo. Então, o próprio Deus, que passou tanta tristeza com aquele povo por tantos pecados cometidos, por tanta apostasia de crer em outros deuses, cultuar outros deuses, mas o Senhor estava disposto a perdoar aquele povo e a abençoar aquele povo. E o Senhor manda um novo recado por Zacarias, muito lindo. E está no capítulo 10. Vá para o capítulo 10, o versículo 1 de Zacarias, dizendo assim... A minha versão é a NVI. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Ou seja, peça para quem tem. Sou eu que tenho. Sou eu que dou a provisão. Sou eu que tenho controle sobre tudo e sobre todos. É a mim que vocês devem recorrer. E aí o Senhor ainda faz uma correção
daquilo tudo que aquele povo viveu, e através do profeta disse, porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Então o Senhor está dizendo, abandona tudo aquilo que você viveu, que você praticou até aqui, e confia na minha promessa, na minha provisão. E o Senhor fala esta noite ao seu coração, abandona todas essas bobagens que você busca achando solução para as suas necessidades. Abandona o conselho daquela pessoa que não é do Senhor ou que não tem discernimento algum e está enchendo a sua cabeça de coisas vãs. É a mim que você deve buscar, é em mim que você deve confiar e é de mim que você deve esperar toda a direção para a sua vida. E no verso 6, a segunda parte, o Senhor diz, eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Deus está dizendo isso para você nesta noite. Eu sou o Senhor Deus e eu o ouvirei. Eu a ouvirei. Eu os ouvirei, porque sou eu que tenho para dar. Que coisa linda esse nosso Deus. Ele se oferece para nos ajudar. Ele se oferece para nos ouvir. Ele está disponível a isso. E você está disposto a dizer o que é que está dando tristeza no seu coração, preocupação ao seu coração? Você está disposto a clamar? Você está disposto a dizer, Deus, abençoa esse humilde recurso da minha mão. É tão pouco, eu não vejo possibilidade alguma de algo mudar na minha vida a partir de só isso que eu tenho. Ou pode ter alguém aqui dizendo, eu não tenho nem esse pouco. Eu não tenho nem esse humilde começo. Ótimo, então vai ser do nada mesmo que o Senhor pode fazer. Ele precisa, em primeiro lugar, da sua disposição em crer no poder dele. Então, Senhor, eu não tenho nada, olha minha mão vazia, não tenho início, humilde começo algum, do nada eu estou aqui na tua presença, mas eu creio, eu tenho a fé, eu tenho a confiança, eu tenho a certeza, eu tenho a promessa, e eu digo para o Senhor, vem sobre mim, Senhor, e me ajuda. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Me responde, me dá direção, me livra das más escolhas, me livra da preguiça, porque dá trabalho para a gente ter conquistas na vida. E muitas vezes o maior trabalho é muita oração, é muita consulta ao Senhor para ter certeza de entrar num negócio, num trabalho, num relacionamento. É muito trabalho e às vezes a gente quer simplificar as coisas, quer encurtar o caminho e vai fazendo o que está mais fácil de fazer. Depois nós passamos sérias dificuldades. Então o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus, e o ouvirei e a ouvirei. Então o Senhor dá esse recado, peça chuvas de primavera, ou seja, pede pela necessidade de cada dia, não fica só pedindo aquela grandeza onde você quer chegar. Você primeiro precisa ter pequenas experiências de fé, pequenos resultados de oração, pequenas vivências da minha provisão na sua vida, para que você vá crescendo, vá evoluindo, vá se amadurecendo, vá ousando, vá aumentando a sua intimidade comigo, a ponto de entender o que eu estou dizendo para você fazer, direcionando para você fazer. Às vezes através da palavra, às vezes levantando alguém com sabedoria para te ajudar, às vezes mandando recursos da onde você menos esperava, enfim. O nosso Deus é tremendo. Ele é grande, Ele é criativo, Ele sabe como fazer todas as coisas na nossa vida. Então, eu creio
que há aqui no nosso meio. Pequenos começos, humildes começos. E eu não estou falando só na área financeira. Muitas vezes o nosso emocional está moído de tanta angústia, de tanta experiência amarga, e a gente não sabe como sair disso, como se livrar disso. Mas se você tiver um desejo no seu coração, já é um humilde começo positivo, e diga: Senhor, eu quero vencer isso na minha vida. E Deus pode trabalhar na sua vida. Senhor, eu te amo, eu já entreguei minha vida ao Senhor, mas eu queria tanto desenvolver essa intimidade contigo, eu queria tanto dizer: o Senhor fala comigo, eu percebo o Senhor direcionando minha vida, o Senhor me tirando de situações que poderiam ser problemáticas na minha vida. Como eu queria ter essa intimidade com o Senhor, como eu queria ter muito tempo de oração todos os dias, de leitura da palavra todos os dias. Começa com segundos de oração, com minutinhos de leitura, e você vai crescendo e fazendo esse humilde começo evoluir pela graça e pelo poder do Senhor. Amém? Mas eu quero encerrar falando do maior, do melhor, do impressionante e do mais humilde começo da história da humanidade, na história da humanidade, que evoluiu para algo estrondoso, maravilhoso, que nunca nada no mundo será maior do que isso, jamais. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Em uma humilde estrebaria, foi colocado numa manjedoura. Muitos nem creram que ele era filho de Deus, que ele era Salvador. Imagina, nascer numa estrebaria, vir e ficar numa manjedoura. Que isso? Isso é historinha fantasiosa. E muitos não consideraram esse humilde começo na vida de Jesus, e quando ele cresceu, iniciou seu ministério, ele foi desprezadíssimo. A origem dele era de Nazaré, uma cidadezinha pequenina, de pouquíssimos habitantes, e alguém teria dito: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas esse Jesus exerceu seu ministério, e se a gente for se lembrar de tudo que ele fez naqueles 3 anos de ministério, por onde ele passou, com quem ele falou, ele só viveu no meio de humildes situações. Gente pobre, gente sofrida, e daquelas humildes situações ele fazia coisas grandiosas, como, por exemplo, esses milagres que mencionamos. E Jesus venceu a morte, veio para trazer salvação para a nossa vida. Há algo maior no mundo do que a salvação em Cristo Jesus? Conforme disse o pastor no domingo passado, você só tem um problema na sua vida: é livrar-se da condenação eterna. As outras coisas o Senhor resolve. Você precisa ter a decisão de ter Jesus como Senhor da sua vida, a decisão de não dar o menor passo por conta própria, a não ser pela direção dele. E quando você considera assim, você vai perceber como vale a pena a gente estar totalmente entregue nas mãos do Senhor e não desprezar nada do que Ele coloca às nossas mãos. E eu gostaria de encerrar com uma frase de uma música muito linda, chama-se Gente Humilde. Tem um clipe muito bonito no YouTube, eu recomendo vocês assistirem. Ele leva 4 minutos, eu até pensei em passar para vocês, mas é muito longo. Você pode buscar no YouTube Quarteto Vida. O nome da música é Gente Humilde.
E a música, então, vai falando da humildade de Jesus, por onde ele andou, quanta gente ele curou, quanta gente ele abençoou. Tudo de coisas humildes, ele fazendo coisas grandes. Mas o que me chama a atenção, e eu gosto muito nesta música, é a frase final, que diz assim: se você não tem com quem contar na vida, e eu acrescentaria, se você não tem com quem contar na vida, ou se você não tem com o que contar na vida, não tem nenhum humilde começo nas mãos, conte agora mesmo com Jesus. Amém? Que assim o Senhor esteja abençoando esta palavra e fazendo-a evoluir no seu coração, na sua mente, fazendo diferença na sua vida. Sua gente conheceu, mas ninguém sabia aquele moço vinha pra trazer ao nosso mundo a luz. Tanta gente humilde ele ajudou, tanta gente humilde ele sarou, tanto aprisionado libertou, ele o condenado achou perdão. Tanta gente humilde ele salvou, gente que não tinha mais pra onde ir. Nele aquela gente achou descanso pra alma, nele aquela gente viu amor.